Olá, amigos do canal Maringá Esportes. Pós-jogo da eliminação do Maringá pro Amazonas na segunda fase da Copa do Brasil. O Maringá perde em casa, perde de 1-0. E o que nos resta é ficar triste, né, Vitão? E vamos fazer essa análise então de como foi essa partida. E hoje a gente vai fazer uma análise meio diferente, né, Vitão? A gente pensou em passar por todos os jogadores do Maringá e falar um pouquinho do que cada um fez ou deixou de fazer na partida, né? Porque já que a gente tem algumas coisas muito pontuais também para falar sobre a partida, o Maringá obviamente não fez a partida que todo mundo se esperava, até por conta que disso a gente foi eliminado. Mas é isso, Maringá 0 e Amazonas FC 1. Estamos aqui para fazer o nosso pós-jogo e para contar um pouquinho da opinião do que a gente achou. Para quem não sabe, a gente fez a transmissão, tá aí no canal, se vocês quiserem dar uma assistida. Mas agora, Pozão, vamos seguir com aquele formato que a gente pensou, começando lá atrás. Pelo goleirão Davidson. Vitão, o goleirão Davidson, na minha visão, começou bem o jogo, a gente até chegou a elogiar ele na transmissão, mas eu não livro ele da pequena parcela de culpa que ele teve ali, que ele ficou parado no gol do Amazonas, né? E querendo ou não, a responsabilidade de armar a barreira e se posicionar numa falta é dele, né? Não, com toda certeza, assim, a gente não pode tirar o mérito do batedor de falta do Amazonas, o Diego Torres, mas a partir do momento que um goleiro fica parado, sem se mexer em uma falta, sem ele pular, é porque alguma coisa estava de errado, aconteceu de errado. Então o Davidson não fez as melhores da partida dele, tentou reposicionar algumas bolas, jogar lá para a área no desespero, só que tomou gol, mas ele foi o menor dos nossos culpados. Exato. Porque daí a gente começa a falar um pouco da nossa linha de trás, a nossa zaga maringaense. Se você quiser começar aí, Pozão. Beleza, eu vou começar com o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius, assim como outros jogadores que a gente vai falar daqui a pouco, é um dos jogadores destaques do Maringá nessa temporada. O Marcos Vinícius vem fazendo boas partidas pelo Campeonato Paranaense, vem bem já também, fez uma boa partida na Copa do Brasil. Então a nossa expectativa em cima dele é uma expectativa alta, visto que ele é o capitão do time também. E hoje o Marcos Vinícius no primeiro tempo não apareceu, basicamente, as jogadas vieram todas pro lado esquerdo. O Marcos Vinícius não apareceu recebendo bolas, muito menos defendendo também. O Amazonas atacava mais pelas laterais. E assim, esperava mais o Marcos Vinícius. Errou muitos passes também, errou muitos domínios de bola. Então, na minha visão, o Marcos Vinícius não foi tão bem. Se você quiser falar um pouco do Marcos Vinícius, eu já pular pro Ronald e a gente fala um cada um. Você resumiu bem, porque ele tentou muito, errou muito e o pouco que acertou foi no final do jogo, fazendo alguns desarmes, mas aí de nada mais adiantava. Exato. Daí, passando um pouco pra zaga, a gente tinha lá a nossa trinca de zaga, os famosos 3 zagueiros, Ronald, Tito e Vilar, que eu tava até comentando com o Poza quando terminou o jogo. Eu não achei a partida do Ronald das piores, dos dois foi o que menos errou. Dos três, perdão. O que menos errou e ainda assim não tomou cartão amarelo, que foi muito importante nesse jogo. O Vilar, vou deixar ele por último para falar um pouquinho do Tito. O Tito também errou alguns passes bestas, não foi uma das melhores partidas dele, só que se recompunha bem, tentava ajudar o que dava, fazer algumas jogadas que resultavam em alguma coisa, mas o problema foi no Vilar. O Vilar, o cara que já salvou a gente diversas vezes, o cara que a gente botava uma fé, que vinha fazendo uma boa partida, vinha anulando o Sassá não fez nada o jogo inteiro. Sério, tomou dois cartões amarelos muito bestas, muito bestas, principalmente o segundo, que já vinha de outro cartão vermelho, e aí que resultou no problema maior ainda pro Maringá. Se você quiser completar, posso? Perfeito. Falando do Kaique, então, o Kaique a gente já, pelo contrário, não tinha nenhuma expectativa com ele, porque ele já vinha fazendo péssimas partidas, já não é novidade, já que a gente vem falando do Kaique. Hoje, novamente, não vou me estender muito no Kaique, ele acabou saindo no intervalo, também não fez boas partidas. O primeiro tempo caiu bastante pelo lado esquerdo do Maringá no ataque, ele não conseguiu ter muita criatividade, nem fazer nenhum cruzamento. Ele fez um cruzamento pro Bruno Lopes muito bom, mas foi só, e o Bruno Lopes acabou perdendo o gol. E aí partindo pro meio campo então, Vitão. Mas só para poder completar um pouquinho sobre o Kaique, Diga lá. porque no esquema do Jorge Castilho, onde os dois laterais sobem muito e tem essa força ofensiva, eu ainda consigo entender e ver o Marcos Vinícius fazendo isso. Só que o Kaique eu nunca vi, não entendo por que ele é colocado para fazer essa função, porque realmente ele nunca exerceu, e o gol que ele fez no jogo passado foi realmente um cometa passando de 50 anos.
Agora sim, entrando no meio de campo, os 3 iniciais foram Rodrigo, Morelli e Zé Vitor. Começando pelo Rodrigo, péssima partida do Rodrigo. Pior da temporada, eu diria. Pior da temporada. Um cara que a gente vinha credibilizando demais. Sério, vinha fazendo boas partidas. Vinha dominando aquele meio. A gente, sério, sentindo uma segurança. Só que daí quando a gente percebe que no primeiro tempo ele já não estava tão aparente, tão fazendo tantas... Dando aquela fumaça que ele faz, não aparecendo muito, a gente já se questiona se ele vai voltar assim pro segundo tempo. E não, ele faz a questão de voltar pior. E levou um cartão amarelo e depois levou outro, que daí sim gerou toda a bola de neve, que foi a derrota do Maringá. Se quiser agora falar mais um pouco... Perfeito. Vou falar já do Morelli. O Morelli também, que é o nosso jogador xodó, né? Que a gente gosta muito do Morelli, é o jogador com mais qualidade técnica do time, mais raçudo. Ele é o combo completo pro torcedor maringaense, mas no jogo de hoje também errou, e errou muito. Ele parecia que estava jogando achando que qualquer hora ele conseguia resolver o jogo. E não foi bem assim, pelo contrário, ele acabou cedendo a bola ali pro jogador do Amazonas, que puxou o ataque 3 contra 2, em que o Rodrigo resolveu fazer a falta, e com essa falta ele acabou sendo expulso. Então, o Morelli fez também, na minha visão, a pior partida dele com a camisa do Maringá nessa temporada. Essa síndrome de jogador grande, né? Mas, realmente, tentou rabiscar, sério, uns dribles desnecessários. O jogo, todo mundo desesperado, e ele parecia que estava avulso no jogo, mas tudo bem. Agora o Zé Vitor, eu não achei das piores partidas, tá? O nosso volante, centroavante, que sempre chega lá na área, tenta cabecear, tenta arranjar o passe para alguém. Não achei que ele foi o problema aqui, até porque eu não acho que ele tem culpa nenhuma nesse jogo. Ele jogou o que o Jorge Castilho pediu para ele jogar. Não... Errou sim em algumas bolas, só que não foi nada comparado ao que a gente viu no jogo. Daí, partindo pro ataque, as duas figuras, o Serginho e o Bruno Lopes. O Serginho, eu pouco tenho para falar dele, aquele cara que a gente espera tirar um passe absurdo, ou ser a nossa maestria de técnica, também passou em branco no jogo, não conseguiu fazer muito mais do mesmo. E daí sim o destaque negativo da partida, mais uma vez, não um destaque negativo, mas mais uma partida negativa do Bruno Lopes, que eu vou deixar com você, Paulão. Eu faço questão de falar do Bruno Lopes porque o Jorge Castilho fez questão de debochar no último jogo lá, curtindo os comentários, criticando o Bruno Lopes. Ele no último jogo teve também, como você usou o bom exemplo do Cometa, aparentemente aparece a cada 50 anos no futebol do Bruno Lopes, porque hoje novamente, todas as bolas brigadas, ele perdia a bola. Teve uma chance com o Kaique cruzando certinho para ele na marca do pênalti, que ele cabeceou e errou o gol. E era nítido que ele teria que sair para entrar do Júlio Rodrigues. O Júlio Rodrigues é muito melhor que o Bruno Lopes, muito superior ao Bruno Lopes. Eu não sei o que o técnico Jorge Castilho, que pra mim, já vou antecipar aqui, que a gente vai falar dele, é o vilão maior do jogo hoje, acima de qualquer jogador, porque ele estava vendo tudo isso acontecendo. E é ele que tem que tomar alguma atitude sobre isso. O Rodrigo foi expulso, mas ele tomou atitude em 1 segundo. O Vilar da mesma maneira. O técnico Jorge Castilho é a pessoa fria que tem que olhar e analisar. Pô, vou deixar 3 jogadores com cartão amarelo pro segundo tempo? Um deles era o Bruno Lopes, inclusive, que também, voltando a falar dele, já era um jogador amarelado. Então poderia, muito bem, além da qualidade, da não qualidade técnica dele, poderia ter saído por conta disso, mas também por conta do cartão amarelo que ele já tinha recebido. E assim eu fecho, Vitão. Quer comentar sobre o técnico Jorge Castilho? E só antes de falar do Jorge Castilho, as substituições foram feitas às pressas no final do jogo. Ninguém fez uma jogada muito surpreendente, então não vai compensar que falar do Júlio Rodrigues, que entrou no final, mas também o jogo já estava perdido. O Iago Santana, que entrou amarelado porque tomou um amarelo em reclamação no banco. O Robertinho Mirandinha. Mirandinha entrou bem, raçudo. Mirandinha entrou, só que também não conseguiu fazer muita coisa porque ele jogando por 11 não dá. E o Robertinho eu nem vi, depois ele entrou e eu nem vi o Robertinho. E o Jorge Castilho pensou que colocando atacante ele ia conseguir atacar, e não foi isso que aconteceu. Não, é outra coisa, pra quem viu o jogo, sabe que o Jorge Castilho só decidiu jogar pela bola aérea porque estava desesperado. E ele tira o Zé Vitor, que tem quase 2 metros de altura. Eu não sei se isso foi a jogada mais inteligente, eu não sou técnico, mas eu tô aqui pra criticar porque o resultado não veio. Exato. Agora entrando pra falar do Jorge Castilho, sim, foi o vilão do jogo.
Ele viu que o time foi para intervalo cheio de amarelo, não tirou ninguém, não substituiu ninguém. E se você me pergunta se eu faria, eu não tenho que fazer nada. O Jorge Castilho que está lá contratado para fazer isso, e o papel dele é mudar esse time, o papel dele é fazer esse time jogar contra o Amazonas na partida que era a mais importante do ano. Então era uma partida que valia muito dinheiro para o Maringá, uma partida que valia a invencibilidade do Maringá na Copa do Brasil, uma partida que valia a moral do torcedor que foi lá apoiar, que pagou R$70 no ingresso, que é um ingresso mais... Sério, nem só seu torcedor teve vantagem. É bizarro. E o Jorge Castilho pouco fez, a gente não tá acostumado com ele errando tanto, mas esse jogo, não sei nem se ele errou, ele só não fez. Só não fez. Se omitiu o técnico Jorge Castilho, não sei se ele ficou em choque com o tamanho do jogo, mas teve jogos maiores, já que o Maringá participou. E aí assim o Maringá se despede da Copa do Brasil, perdendo sua vencibilidade, como o Vitor disse, dentro do estádio Lee Davids. O próximo compromisso do Maringá é diante do Coritiba, pela semifinal do Campeonato Paranaense, já domingo já. Espero que o time consiga se recuperar desse baque, porque é um jogo importante contra o Coritiba, que se a gente não fizer o resultado aqui, muito dificilmente a gente vai se classificar para a final do Campeonato Paranaense, que é o que restou antes da Série D, né, Vitão? Em meio a esse mar de coisas ruins, a única coisa boa foi que, para quem estava com a gente na transmissão, a gente atingiu nosso recorde. Passamos os 100 inscritos, então se você está vendo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, né? Ajuda a gente, deixa aquele like. E, bom, vamos torcer pro Maringá aí contra o Coritiba fazer história, porque a gente sabe também que o histórico contra o Coritiba não é dos melhores. Vamos que vamos pra cima, Maringá. Valeu, até mais, galera.